Olá, LG Hortano, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conteúdo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lara Matos e estou aqui para trazer a resolução da prova da parte de penal. Eu estou aqui super ansiosa para saber como é que foi a prova de vocês, qual que foi o nível de dificuldade que vocês acharam, como vocês estão, vocês se sentiram preparados, como é que foi para vocês essa experiência dessa prova de domingo. E aí, vamos para mais um dia de conteúdo, mas tem aquele recadinho inicial que o LG Hortano Raiz já conhece, né? Mas quem está aqui a primeira vez, inscreva-se no canal e nos siga no Instagram. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, que fez a prova, que tem interesse de acompanhar a nossa resolução, né? Compartilha então esse vídeo e já começa deixando o like. E lembrando que na descrição desse vídeo vão ter os links do grupo do WhatsApp, do Telegram e o curso Soldado PMMG. Aqui nesses links, nesses grupos, a gente tem mais de 6.000 LG Hortanos, todos engajados, todos aí prontos para a missão, rumo à aprovação, a fardinha, a fardona, a fardaça de vocês. Eu tô aqui muito feliz hoje nesse pós-prova, vim trazer a resolução de questões da parte de penal agora, e eu tô muito feliz que eu vi que muita coisa que estava nas nossas aulas estava nessa prova, então eu tenho certeza que aquele LG Hortano que nos acompanhou aí durante a missão 100 dias tá aprovado e vai me chamar pro churrascão da aprovação. Então, só felicidade nesse momento. E você que ainda não conseguiu nesse momento essa prova, a gente tem aí a opção do curso online Soldado PMMG, onde você já pode iniciar a sua preparação. Se você ainda não nos conhece, nos conheça através do curso Soldado PMMG, que está com o link na descrição desse vídeo. E já começa deixando o like, porque se você não curtir, a gente não continua a vir trazer esse trabalho aqui bacana para vocês, trazer essa questão de resolução das provas e de muito conteúdo aqui gratuito, né, para vocês que a gente traz todos os dias. E aí, lembrando a respeito da prova de penal de domingo, vamos lá partir para a resolução das questões, né, de direito penal e o comentário sobre elas. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a prova. Na verdade, eu fui lá fazer porque eu queria saber como estava o nível, eu queria saber como é que estava, as minhas impressões pessoais fazendo mesmo a prova na prática. E eu vou passar aqui para vocês, além da resolução e do que eu achei a respeito dela. Então, vamos embora já partir para a prática, né? Com a primeira questão de penal, sendo a 11ª questão lá da prova, né? No que diz respeito às normativas referentes ao crime, segundo o Código Penal brasileiro, marque a alternativa correta. Vamos lá. A assertiva A fala: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou se deveria produzir-se o resultado. Beleza? Agora, a assertiva B vai dizer o seguinte, tentando apagar aqui a bobeira que eu fiz, mas tá difícil. Aí, agora sim. Quem já é meu aluno, quem já acompanha as minhas aulas, sabe que essas canetas me detestam, né? Toda aula a gente tem um probleminha com as canetas, elas me detestam, chama o gordinho, já sabe a hashtag aí, ó. Chama o gordinho no comentário, porque essas canetinhas, elas me detestam. Então, vamos lá. A assertiva B vai falar sobre superveniência de causa relativamente independente, né? Vai dizer que essa superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Já os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou, quem assistiu
as minhas aulas e as aulas do Barão de Penal na semana que antecedeu a prova, viu que essas duas assertivas estavam no Missão 100 Dias, né? Eu falei na minha parte de Direito Penal Geral, na minha aula, o Barão também falou essa questão de local do crime, de superveniência de causa relativamente independente. Eu falei, dei exemplo, dei outro exemplo para vocês não se apegarem ao exemplo, e sim o conceito, reforcei o conceito. Então eu tenho certeza que meu aluno que estava comigo, aí 100% de dedicação, que não tava nessa bobajada desses comentários aí, né? Que vocês estão achando que eu não sei, mas eu sei, eu vejo e acompanho. Então, quem tava 100% com a gente, eu tenho certeza que acertou, porque eu falei essa questão. E para quem ainda não nos conhece, não é com você que eu tô falando nesse momento, mas esses boca aberta aí, que gosta de ficar falando, que eu explico demais, que essa professora divaga demais, eu quero saber se acertou. Porque eu falei exatamente isso. Então, o mínimo, a obrigação suas é terem acertado. Quem ainda não fez aula com a gente, está nos conhecendo agora, pode acompanhar, porque a prova inteira estava na nossa Missão 100 Dias e estava também lá no PMMG 1.0. Nos simulados Tudo ou Nada estava a nossa prova inteira, nos simulados e nas aulas do Missão 100 Dias. A gente conseguiu acertar toda a prova de penal. Então, assim, é uma satisfação muito grande estar aqui, é uma satisfação muito grande estar aqui corrigindo com vocês. E quem é falador passou mal, né? Porque a prova tava todinha lá. Quem gosta do hate, de falar mal da professora, falar que a professora conversa demais, conversa mesmo. Eu converso para aprovar vocês, porque eu provo vocês que tudo o que a gente deu no Missão 100 Dias, tudo que a gente garantiu lá no Tudo ou Nada, tava na prova de vocês, beleza? Então, essa questão de lugar do crime e de superveniência de causa relativamente independente, eu falei até esgotar. Então, vamos passar aqui para as próximas assertivas, ó. A assertiva C vai falar que o crime tentado ocorre quando a gente voluntariamente desiste de prosseguir na execução da ação delituosa. Opa, tá aí mais um ponto que eu falei com vocês, né? Eu falei a respeito de desistência voluntária, de arrependimento posterior e de crime tentado na nossa aula de Direito Penal Geral. Ainda fiquei brincando, não confunda Bob Esponja com Shrek, não misture um conceito com outro. Me lembro, me recordo e até de fazer a brincadeira nas nossas aulas de Direito Penal, que esses conceitos foram trazidos em forma de questão e esgotados. E a letra D vai dizer que o resultado de que depende a existência do crime não é imputável a quem lhe deu causa. Também tratei desse assunto na nossa aula. E o nosso gabarito a respeito dessa questão ficou a assertiva A. Por quê? Vamos entender que a assertiva A estava ipsis literis, né? Em igual conformidade com o texto do Código Penal, lá no artigo 6º. Mas vamos entender por que as demais questões estão erradas e por que essa questão não cabe recurso, falou? Então vamos lá. Para a assertiva A, que é inclusive o nosso gabarito, a gente vai precisar do artigo 6º, que vai dizer que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Em igual conformidade com a assertiva A está o texto de lei, né? Seria então o nosso gabarito. A B aqui eu coloquei o artigo 13 inicialmente, que é o caput, e o parágrafo 1º, mas a gente vai perceber aqui, ó, que esse caput vai responder à assertiva D e o parágrafo 1º vai responder à assertiva B, beleza? E aí vamos lá. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem deu causa. Considera-se causa o quê? A ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
Então aqui a gente vê que a letra D estaria em desconformidade, porque fala que o resultado de que depende a existência de crime não é imputável a quem lhe deu causa, quando a própria lei aqui, vai falar que é sim imputável a quem lhe deu causa. Na verdade, só é imputável aquele que deu causa. Então, a gente já matou aqui a questão D pelo caput do artigo 13, pela cabeça do artigo 13. Já em relação à assertiva B mesmo, vai estar lá no parágrafo 1º, que vai falar sobre a superveniência de causa independente. Fala que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado, e esses fatos anteriores, eles imputam-se a quem os praticou. Pelo amor de Deus, Lara, me explica o que quer dizer isso. Não me lembro desse conceito, não assisti a sua aula, porque quem assistiu minha aula tem obrigação de saber, porque eu esgotei esse conteúdo, inclusive em forma de exemplos e de vários exemplos. Superveniência de causa relativamente independente. Um sujeito A tenta matar outro, o dolo é de homicídio, com o emprego de veneno. Só que a pessoa, ela falece de infarto. Ela veio a óbito, mas de infarto. O que acontece? Temos aí uma superveniência de causa relativamente independente. A morte da pessoa aconteceu, mas ela aconteceu por infarto. Porém, os atos preparatórios e o início do crime, ou até mesmo a tentativa, pode ser punida para o sujeito A lá, que tentou matar o sujeito B através do emprego de veneno, beleza? Então, esses fatos já praticados em relação ao crime, eles vão ser punidos, né, pela pessoa que praticou até o limite de onde foi praticada a conduta, correto? Então, essa superveniência de causa relativamente independente, quando ela por si só, o infarto é uma causa relativamente independente, por si só matou a vítima, não há imputação para o sujeito que tentou. Porém, esses atos já praticados, se a pessoa percorreu o iter criminis, né, o caminho lá do crime, aquilo que pode ser punível será sim imputado a essa pessoa, será sim imposto como sanção a essa pessoa. Beleza? Dei exatamente esse exemplo na minha aula, assim como dei outros também, e quem assistiu, eu tenho certeza que gabaritou essa questão. No que tange a letra C, a gente vai precisar do artigo 15, que vai dizer os conceitos de desistência voluntária, beleza? Também tratei nas nossas aulas desistência voluntária, expliquei os conceitos, expliquei na MRV também. Quem estava na MRV pegou tanto superveniência de causa relativamente independente, quanto desistência voluntária e crime tentado. Levei na MRV, trouxe na aula, tinha no Tudo ou Nada, 100% dessa questão estava com a gente, nosso L. Jortano Raiz passou. Mas vamos entender por quê. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Isso é o conceito de desistência voluntária. Mas a nossa assertiva, ela brinca com o conceito de desistência voluntária com tentativa. Lá no 14, inciso 2, vai dizer que tentativa, o crime tentado, é quando inicia a execução, mas essa execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse caso aqui, a assertiva está incorreta porque fala que tentado é quando a pessoa desiste voluntariamente de prosseguir na ação delituosa. Quando o crime tentado, na verdade, é quando já foi iniciada a execução e esse crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por exemplo, a viatura está chegando, dei esse exemplo na MRV, dei esse exemplo nas nossas aulas, fiz em forma de questão e por isso a pessoa desistiu de consumar, um exemplo, o homicídio, né? Então, ela tentou o homicídio e só não consumou
porque estava chegando uma viatura no momento que ela queria evadir do local. E não porque ela desistiu voluntariamente. Tá misturando aí Bob Esponja com Shrek, misturou os conceitos de desistência voluntária com o de crime tentado, beleza? E para a assertiva D, a gente já falou sobre o artigo 13, a gente já esgotou esse conceito aí. E o nosso gabarito ficou a assertiva A. Para a segunda questão, a gente vai precisar de encontrar a assertiva incorreta em relação às penas aplicáveis no Brasil. A assertiva A vai dizer: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, que crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes, o que subsequentes, professora, pelo amor de Deus? Os crimes subsequentes. Os crimes subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. A gente está tendo uma ideia aqui de crime continuado. Quem esteve nas nossas aulas, eu passei esse conceito, então eu tenho certeza que gabaritou. Se não for falador, gabaritou. Se for L. Jordano raiz, gabaritou, beleza? Então vamos lá. A assertiva B vai dizer que as penas aplicáveis no Brasil são privativas de liberdade, restritiva de direitos e pena de multa. Também teve isso na minha aula. Quem estava gabaritou. Passando para a assertiva C, diz que quando a agente for condenado às penas privativas de liberdade, a famosa PPL, cuja soma seja superior à pena máxima aplicada no Brasil, devem elas ser unificadas, a questão da unificação da pena, para atender o limite de 30 anos. Essa assertiva pegou muita gente, justamente por esse limite de unificação em relação a 30 anos. E a gente vai entender ela e vai entender o que o nosso Código Penal diz, beleza? A letra D vai dizer que, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Pausa, pausa, pausa. Tanto na aula do Barão quanto na minha aula teve esse conceito e a gente exemplificou, além de estar lá no nosso Tudo ou Nada e estar também na MRV, beleza? Quando essa pessoa atinge pessoa diversa, ela vai responder como se tivesse praticado o crime contra aquela, não contra a que ela atingiu, né? Contra aquela que ela pretendia ofender, atendendo-se a disposições referentes ao erro sobre a pessoa. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se regra do concurso formal lá do artigo 69 e 70, né? Concurso formal, acho que 69 na verdade material. Concurso de crimes, né? São os conceitos lá do artigo 69 e 70. Passando aqui, então, a gente vai entender quais os artigos que a gente precisava para responder essas assertivas, ó. Para a assertiva A gente precisava do conceito do artigo 71. Quando a agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. E o que acontece, né? Pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os crimes subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. E no caso de aplicação de pena, aplica a pena de um só dos crimes se idênticas ou mais graves se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então aí a gente tem esses conceitos aí do artigo 71 para responder.
Conceito aí, então, de crime continuado, beleza? Crime continuado. Então, a gente já vê que a letra A está em conformidade com o artigo 71, mas nessa questão estamos buscando a assertiva incorreta. A assertiva B vai dizer que as penas são privativa de liberdade, restritiva de direitos e de multa. Então, a assertiva B também estaria em conformidade com o nosso Código Penal. Aqui, para nossa assertiva C, a gente vai precisar, a canetinha parou, né? Dos conceitos do artigo 75, que vai falar que o tempo de cumprimento das PPL não pode ser superior a 40 anos. Quando o agente for condenado às penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, elas devem ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo. Tá aí a questão que pegou muita gente, porque muita gente foi trazer os conceitos extensivos da Lei de Execução de Penal com o limite de 30 anos. Como a nossa questão procura a assertiva incorreta, a letra C seria o nosso gabarito, né? Seria a letra C, porque estaria em desconformidade com a nossa o nosso Código Penal. Então, essa questão, ela pegou muita gente justamente por esse limite de 40 anos, que é o limite previsto no Código Penal, quando a nossa questão traz 30 anos e muita gente pensava ali na LEP, na Lei de Execução Penal, e acabou caindo na pegadinha. Por último, o artigo 73 vai dizer que quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Então, ele pretendia atingir A e atingiu B, né? Nesse caso, ele vai responder como se tivesse atingido A, inclusive atendendo às circunstâncias do parágrafo 3º do artigo 20. Se tiver qualquer qualificadora, qualquer agravante, vai responder como se tivesse atingido essa pessoa. E se também tiver atingido a pessoa que ele pretendia ofender e o terceiro, vai aplicar as regras do artigo 70, beleza? Lá do concurso de pessoas, lá do concurso formal, beleza? Então, a gente vê aqui que o nosso gabarito, então, seria a assertiva C, porque as demais assertivas estão em conformidade com o nosso Código Penal. Partindo aqui para a próxima questão, para a questão 13, vai dizer que no que diz respeito ao crime e à ilicitude, conforme normatizado no Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A vai dizer: observados os requisitos necessários à legítima defesa previstos no artigo 25 caput do Código Penal Brasileiro, considera também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, vamos analisar aí essa questão. Para a assertiva B, vai dizer que se o indivíduo pratica fato tipificado como crime e amparado por alguma excludente de ilicitude, não será punido por excesso praticado, seja esse excesso doloso ou culposo, beleza? A letra C vai falar sobre doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que vai dizer que quando o agente era o tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, vai excluir a ilicitude da conduta. A letra D vai dizer que o estado de necessidade pode ser alegado mesmo por quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Pausa, 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 que essa aula, a assertiva C estava na minha aula, estava também na MRV,
e as demais assertivas A, B e D estavam na aula de Direito Penal que Hugo passou para vocês, que o Barão deu para vocês. Então, 100% da nossa questão dessa prova, ela estava no nosso conteúdo. L. Jortano Raiz, que não é falador, acertou e gabaritou, que eu tenho certeza. Vamos então direto para o Código Penal, direto para a fonte, entender qual é o nosso gabarito. Lembrando que a questão procurava a alternativa correta. A letra A vai falar sobre o artigo 23, que vai dizer que não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. E essa legítima defesa, lá do artigo 25, é entendida como quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra. Então, a gente vê aqui, já imediatamente, que a letra A é o nosso gabarito, está em conformidade. E analisando o parágrafo único, a gente vê que, observados os requisitos do caput, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Seria aí a letra A o nosso gabarito, beleza? Para a letra B, a gente vai precisar também do artigo 23, que vai dizer que não há crime quando a gente pratica o fato, em legítima defesa, em estado de necessidade. Faltou aqui os incisos, os incisos 1, 2 e 3. E vai dizer que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responde pelo excesso doloso ou culposo. Por isso que a letra B estaria incorreta, que fala que não será punido pelo excesso praticado, seja ele doloso ou culposo, quando a nossa legislação pune esse excesso, tanto da legítima defesa quanto do estado de necessidade, seja ele doloso ou culposo. Para a assertiva C, a gente vai precisar do artigo 26, que vai dizer que é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Analisando aqui, a gente vai verificar por que está incorreto. Olha aqui, ó, a assertiva C. A doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado exclui a ilicitude da conduta quando a nossa legislação fala que há isenção de pena, a extinção da punibilidade, a isenção de pena do agente. O agente não vai sofrer sanções nesse caso, beleza? Para a letra D, a gente precisa do artigo 24, que vai dizer se considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. E aí não pode alegar o estado de necessidade, está lá no parágrafo 1º, aquela pessoa que tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Está aí onde é que demonstra que a assertiva D estava errada, porque a própria questão vai dizer o seguinte, que o estado de necessidade pode ser alegado mesmo por quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, em desconformidade com o parágrafo 1º, que fala que essa pessoa não pode alegar estado de necessidade. Por isso, o nosso gabarito foi a letra A, beleza? Partindo aqui para a próxima questão, a gente vai ter uma questão muito interessante. Essa questão aqui é bacana demais, cheguei a voltar aqui para mim, porque eu falei na MRV, falei na aula que antecedeu a prova em relação aos crimes contra a dignidade sexual. Então, 100% na nossa prova essa questão, beleza? Apenas essa assertiva B aqui, ó, registro não autorizado da intimidade sexual,
é que não foi passada. Mas violação sexual mediante fraude, eu falei na minha aula. Assédio sexual, eu falei na minha aula. Importunação sexual, eu falei na minha aula. Então, aluno que não é falador, que assistiu a aula, que tratou com seriedade o concurso, passou, porque sabia o conceito de violação sexual mediante fraude, tinha questão disso, igualmente de assédio sexual e importunação sexual, dava para entender qual era o gabarito com toda certeza, porque era a única assertiva que não estava na prova, foi o gabarito, foi assertivo. Já vou aqui dar o spoiler que a letra B é registro não autorizado da intimidade sexual. E quem era meu aluno passou, acertou essa questão, porque eu falei na prova, tá aí 100%. Para quem fala assim, mas não estava 100%, só essa assertiva B foi a única assertiva que não estava, mas vocês vão entender agora por que vocês saberiam responder se fossem nossos alunos e quem é nosso aluno garantiu aí o pontinho. Vamos lá, entender o caso hipotético. João e Maria estavam em um motel na região metropolitana de BH, quando após praticarem a relação sexual, observaram uma luz piscando na lateral do quarto. Ao se aproximarem, verificaram que essa luz era proveniente de uma câmera e essa câmera estava voltada para a cama do motel e teria filmado a relação sexual dos dois sem o devido consentimento desses. Diante esse cenário, considerando as normas previstas no Código Penal, João e Maria foram vítimas de qual crime? Opa! É aí. E o que não estava, lembrando que não estava aqui, que era a única assertiva, que era a B, não estava na minha aula, mas estava lá no simulado Tudo ou Nada. E se você soubesse os conceitos da A, C e D, que eu passei na minha aula, passei na MRV, tivemos uma aula só disso, você saberia responder. Então vamos lá, ó. Violação sexual mediante fraude está lá no 215 e vai dizer que é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte o que está sendo ali impedido na violação sexual mediante fraude é a livre manifestação de vontade da vítima. É a livre manifestação de vontade da vítima que é comprometida, beleza? Então vai ter pena de 2 a 6 anos. Para a letra B, nós vamos precisar lá do artigo 216, que vai dizer que produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo em cena de nudez ou de ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem a autorização dos participantes é o crime de registro não autorizado da intimidade sexual. É o nosso gabarito aqui, a letra B. E por que vocês conseguiriam entender e responder essa questão, né? Tem um parágrafo único que fala que na mesma pena incorre quem faz a montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir a pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. E aí, por que vocês saberiam? A letra C vai dizer que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente na sua condição de quê, galera? Superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Que crime é esse, galera? Assédio sexual. Então, o assédio sexual precisa dessa questão, tem um agente próprio, né? É um superior hierárquico, uma pessoa com ascendência inerente ao exercício do cargo, do emprego ou função da vítima, beleza? Tem pena de detenção de 1 a 2 anos. O assédio sexual é um crime bem típico, bem diferentão, por isso que você saberia diferenciar. E para a letra D, a gente vai ver o conceito do artigo 215-A, que vai dizer que é praticar contra alguém ou sem a sua anuência
ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiro, vai ter pena de reclusão de 1 a 5 anos se esse ato não constituir crime mais grave. E que crime é esse, galera? Que crime, pelo amor de Deus? Crime novo, alteração recente, né? Que crime que é esse aí em relação ao artigo 215A? É o crime de importunação sexual, beleza? Então, o crime de importunação sexual, ele tem um tipo penal bem diferente, que tem um objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiro, e é praticando contra alguém sem a sua anuência algum ato libidinoso. Então, é um crime bem típico. Foi mencionado na aula de vocês quem era L. Jordano Raiz. Tenho certeza que acertou o nosso gabarito, então ficou a letra B. Passando aqui para a 15ª questão, vamos ver os conceitos. No dia 15/1/2021, João levou seu aparelho celular a uma loja de reparos para consertar a entrada do carregador. Na data prevista para a retirada do bem, ao comparecer ao estabelecimento, João foi informado que o funcionário da loja, que estava em quê, gente? Posse legítima do aparelho, gravem, porque é isso que vocês vão precisar para responder a assertiva. Esse funcionário havia apropriado-se do bem ao receber informação de sua demissão. Diante dos fatos narrados e tendo em vista as normas contidas no Código Penal, é correto afirmar que o funcionário da loja de reparos, em tese, praticou o crime de furto, roubo, estelionato ou apropriação indébita. Novamente, L. Jordano Raiz, na minha aula de crimes contra o patrimônio, viu aí esses conceitos, saberia o gabarito, só não tinha lá o conceito de apropriação indébita, mas por exclusão saberia responder, então 100% estaria ali na nossa questão, beleza? Ou, se você quiser considerar assertiva, 75% dessa questão nós acertamos, porque furto, roubo e estelionato foram trazidos em forma de questão, de exemplo, de comentário, tanto na minha aula quanto no simulado Tudo ou Nada, tanto quanto na nossa MRV. Tinha obrigação aí de aceitar o L. Jordano Raiz, beleza? Quem fala que eu falo demais tinha que ter, no mínimo, gabaritado toda a prova de direito penal, porque tudo que eu falei, pouco ou muito, estava lá. Então, aqui, vamos entender. Para essa questão, a gente precisa saber qual que é o dolo do agente, qual que é a intenção do agente. Quando você já vê aqui na assertiva, ele estava com posse legítima do aparelho e ele se apropriou daquele bem, a gente já vê que é o conceito de apropriação indébita, porque o dolo dele não era de subtração do bem, não era de roubo, não era de estelionato. Ele estava na posse legítima e acabou permanecendo nessa posse, e a partir do momento que ele teve notícia da demissão, aquela conduta passa a ser de apropriação indébita, né? Vamos entender aqui na letra da lei por quê. O artigo 155, que é furto, vai falar que subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Qual que é o dolo do agente? Subtrair para si ou para outrem essa coisa alheia móvel. Não se enquadra aqui no nosso tipo penal. O 157, roubo. Subtrair, o dolo também é de subtrair coisa alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, reduziu a possibilidade de resistência da vítima. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. A gente vê que esse também não era o dolo do agente. A letra C vai dizer do estelionato, que é obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém a erro. Então, vemos aqui que o estelionato ele precisa induzir
a vítima erro. Não é o caso praticado, né? A vítima, na verdade, ela deixou seu aparelho lá para ser consertado, então ela não foi induzida a erro. E aí, essa pessoa, além de induzir a erro, ela vai ter que usar artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para ser estelionato. Além de induzir a pessoa a erro, vai ter que usar esse meio ardil ou fraudulento aí para poder a pessoa enganar a vítima, né, para poder obter essa vantagem. E aí vamos ter uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, e aí a gente vai precisar do 168 para conceituar a apropriação indébita, né, que é apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenham posse ou detenção, né? Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Encaixa-se aqui na conduta do agente, seria a letra D, então, o nosso gabarito, beleza? Seria o dolo do agente, a apropriação indébita, porque ela tinha a posse, né, legítima e, na verdade, essa posse se tornou ilegítima a partir do momento que ele se apropriou e que ele soube da notícia da sua demissão. Para a próxima questão, a gente tem uma questão aqui, essa questão é maravilhosa. Essa questão eu dei ela muito parecida, quase igual, inclusive a resposta era a mesma. A diferença que não tinha na minha questão era esse detalhe aqui, ó, funcionário público que não serve para nada, na verdade, né, não responde a nossa questão. E aí, eu dei uma questão idêntica na minha aula de Direito Penal de Crimes contra a Pessoa. L. Jortano Raiz era obrigado a gabaritar essa questão. A questão, gente, estava igual. Na hora que eu fiz essa prova, eu fiquei de queixo caído. Eu fiz assim, eu não tô nem acreditando. A minha questão caiu praticamente idêntica nessa prova, né? Questão de MRV, questão de aula de direito penal antes da prova de vocês, a aula de direito penal de crimes contra a pessoa teve exatamente essa questão. Vamos lá entender e destrinchar aqui para saber se a banca elaborou bem ou não essa prova. Pedro, funcionário público, e João são desafetos de longa data. Certo dia, após uma longa jornada de serviço, Pedro decide aproveitar seu momento de descanso em um bar próximo à residência, momento em que João, o desafeto lá, né, também estava no estabelecimento e ofende a honra subjetiva de Pedro. Só, galera, esses dois detalhes aqui que não estavam na minha questão. Funcionário público e honra subjetiva, né? E aí, é aqui onde é que mora a parte mais importante. Diante dessas ofensas, Pedro decide se vingar de João e acabar com o problema matando João. Era o dolo de Pedro, era matar, né? Qual que era a intenção de Pedro? Era matar. E é isso que vocês precisam entender para responder a questão de vocês. Para tanto, Pedro, ele vai e saca uma arma de fogo e dispara contra João. Isso aqui estava igualzinho a minha questão, a diferença é que eu usei Tício e Mévio. Contudo, erra o alvo e atinge Gabriel, né? E Gabriel era um funcionário do bar e teve o braço ferido de forma leve, né? A gente vê uma lesão corporal aqui. Diante desse caso apresentado, tendo em vista as normas contidas no Código Penal, Pedro praticou em tese o quê? Homicídio tentado e lesão corporal consumada, homicídio na forma tentada, lesão corporal culposa ou lesão corporal leve. Gente, eu fiquei feliz demais com essa questão, vocês não têm noção da minha felicidade, porque eu falei exatamente, trouxe assertivas bem parecidas, a minha questão era muito parecida com essa questão e quem assistiu minha aula de Direito Penal de Crimes contra a Pessoa acertou. Primeira coisa que a gente precisa em relação a essa questão. Qual era o dolo de Pedro? O dolo de Pedro era matar João. Então, a gente já vai falar sobre homicídio. Erro sobre a pessoa. A gente viu essa questão lá do direito penal. Em relação ao erro sobre a pessoa, ele vai responder como se tivesse atingido o próprio João, beleza? Então, não é que atingiu o funcionário lá do bar
é que ele vai responder por lesão corporal. Ele vai continuar respondendo por homicídio e esse homicídio vai ser na forma tentada. Por quê, professora? Por quê, Lara? Homicídio na forma tentada. O dolo dele era de matar. O dolo dele só não se consumou porque acabou atingindo pessoa diversa. E aí, por que não é homicídio tentado e lesão corporal consumada? Por que não é? Princípio da absorção, princípio da consunção, beleza? Então é só aí o homicídio tentado de Pedro contra João. Ele acabou atingindo Gabriel, mas ele não responde por um homicídio tentado contra João e uma lesão corporal de Gabriel. Ele vai responder apenas por homicídio na forma tentada. Gabarito aí, letra B, né? Bonitão para vocês, que vocês tenham certeza que acertaram. Quem acertou, passou. Tenho certeza que quem assistiu nossas aulas entendeu. E aí a gente vai precisar do artigo 20 para dizer sobre o erro. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo prevista em lei. E esse erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta o agente de pena e não consideram as qualidades da vítima, senão a das pessoas contra o agente quem queria praticar o crime. Nesse caso, então, o agente vai responder como se ele tivesse acertado a pessoa que ele queria. Se Gabriel tivesse circunstâncias agravantes ou atenuantes, não seriam consideradas, né? Essas condições ou qualidades dele, se fosse idoso, no caso, se fosse uma mulher grávida, não seriam consideradas apenas aquelas que ele tentou atingir. Então, temos aí um homicídio na forma tentada, beleza? Gabaritão aí ficou letra B. Eu espero de verdade que todos vocês tenham conseguido acertar. Quem assistiu minhas aulas, gabaritou direito penal. Essa questão especial foi muito importante para mim porque ela estava toda na nossa prova. Estou muito feliz em estar aqui passando esse conteúdo para vocês. Me deixem saber nos comentários o que vocês acharam. E quem não era nosso aluno, aproveita agora, se inscreva no canal, venha ser nosso aluno, venha fazer parte dessa equipe de LJ Hortanos, né, que a gente está aí trabalhando para garantir a fardinha, a fardona, a fardaça da vida de vocês, beleza? Só para finalizar aqui, o nosso gabarito ficou A, C, A, B de bola, D de dado e B de bola. Muito obrigado, boa sorte a todos vocês. Obrigado por estarem aqui mais uma vez e até a nossa próxima aula, beleza?